Boa tarde, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Quero dizer, começa agora um Léo Stoppa ao vivo especial de tarde, porque o meu amigo Leonardo Atucci está muito atarefado, então por isso o programa Léo ao Quadrado acabou virando carreira solo, mas eu imagino que amanhã eu estarei com a Daphne ou com o próprio Léo Atucci, isso porque esses dias a gente está vivendo aí um momento de muito aperto para o Léo Atucci, porque a Gisele está viajando. Então, não se assustem, o programa Léo ao Quadrado, ele continua existindo, só que o Léo, que poderia estar de férias, eu poderia estar dizendo, não, o Léo não está aqui hoje porque ele está de férias. Não, mas ele não está de férias, ele está trabalhando, e não está dando conta de fazer todas as atividades. Eu queria pedir para você, por favor, compartilhe para a gente aumentar o alcance, e além de compartilhar para aumentar o alcance, eu gostaria de pedir você que convide pessoas para participarem dessa transmissão. Você pode compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Twitter. E agora eu acho que mais do que nunca a gente precisa trabalhar a união do povo brasileiro. Agora o Brasil começa a viver coisas que a gente nunca tinha visto antes. A coisa realmente foi por um lado muito pesado, pessoal. A Operação Lava Jato, e quando eu falo da Operação Lava Jato, eu estou me referindo a uma parte podre das instituições Poder Judiciário e Ministério Público, e agora também dentro do Poder Executivo, através do Sérgio Moro e, obviamente, através do produto da Operação Lava Jato, que é o Jair Bolsonaro. Então, a Operação Lava Jato, que começou como sendo uma célula cancerígena dentro do Poder Judiciário e do Ministério Público, ela cresceu e hoje chegou ao ponto de tomar uma das funções do poder, que é o Poder Executivo. Podemos dizer que a Operação Lava Jato é hoje o Poder Executivo, mas ela ainda tem uma certa força dentro do Ministério Público e dentro do Poder Judiciário. Aquilo que começou como uma célula cancerígena agora já realmente colocou essas instituições talvez com câncer terminal. E a Operação Lava Jato contra-ataca a sua possibilidade de queda através da Vaza Jato com uma tentativa de extermínio do ex-presidente Lula. Então hoje nós tivemos esse evento muito estranho, que foi uma tentativa de transferir o ex-presidente Lula para um local onde seria muito mais fácil matar o ex-presidente Lula. Mas já que o Lula está preso, por que eles teriam a intenção de matar o ex-presidente Lula? É exatamente esse um dos assuntos do programa de hoje. E eu peço para vocês, por favor, vamos compartilhar para aumentar o alcance. Deixa eu agradecer, já começar aqui agradecendo as pessoas que estão participando, começando pelo novo membro, bem-vindo, Danúbia Reis. Danúbia, muito obrigado por ter se tornado membro da TV 247. É muito importante, quem puder ajudar a TV 247 aí se tornando membro, isso faz uma diferença muito grande, porque é assim que vocês sustentam a sobrevivência de trabalhos como esse. Deixa eu agradecer a todos vocês que estão participando aqui. Deixa eu colocar a letra um pouco maior, né, para dar para ficar fácil mais uma vez. Muito obrigado aos membros da TV 247. Muito obrigado ao pessoal que está assistindo por aqui, né, várias pessoas participando. E enquanto os comentários vão subindo aqui para dispersar um pouco a atenção, né, eu sou totalmente contra a tecnologia da comunicação, deixa eu trazer para vocês aqui esse, digamos que seria aqui uma demonstração do tamanho do mau caratismo do evento de hoje. A Operação Lava Jato, ao tentar transferir um ex-presidente da República para um presídio onde o atual ministro da Justiça, que tem um interesse muito grande na morte desse ex-presidente da República, quando a Operação Lava Jato tenta fazer a transferência para dar oportunidade para esse ex-presidente da República ser exterminado, a gente tem uma reação no Congresso Nacional que é talvez uma reação mais, digamos que, quando o Congresso Nacional se mostrou mais unido, talvez nos últimos tempos, isso porque, olha gente, isso é sem dúvidas um dos eventos mais bizarros da história da política brasileira, o momento em que podemos dizer que, indiretamente, o Lula foi condenado à morte.
Isso porque existe uma intenção muito grande daquele cara que controla os presídios em matar o ex-presidente Lula. E vamos começar entendendo o que a Operação Lava Jato tem de interesse na morte do ex-presidente. Por que seria interessante para Lava Jato matar o ex-presidente Lula? Eu queria agradecer Jane Machado. Muito obrigado, Jane Machado, que manda um superchat importante para o crescimento dos canais. E eu queria pedir para vocês, por favor, vamos compartilhar para aumentar o alcance. Agora, olha, pessoal, quando a gente pensa que, de certa forma, o Lula está preso e o Moro chegou ao poder junto com o Bolsonaro, a tendência natural é de imaginar que, entre aspas, o Lula está preso babaca e, entre aspas, eu venci, eu ganhei, quem ganhou fui eu, Johnny Bravo, né? São as frases que servem para contextualizar a realidade de hoje. Como o Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou a presidência da República e o Lula está preso, a tendência natural em um país minimamente democrático seria que eles simplesmente deixassem as coisas como estão e não tentassem prejudicar mais a situação do ex-presidente Lula. Mas a morte do ex-presidente Lula é talvez a melhor forma de estancar a sangria da Operação Lava Jato. Olha, pessoal, crimes relacionados ao Poder Judiciário, quando eu falo crimes relacionados ao Poder Judiciário, mau caratismo do Poder Judiciário, mau caratismo das instituições brasileiras, são coisas que são praticamente normais na vida desse país que um dia foi soberano e hoje é simplesmente colônia Brasil. Nós tivemos escândalos e muitos escândalos e muitas aberrações, por exemplo, nos julgamentos dos tucanos, no caso do Banestado. Praticamente nada aconteceu, ninguém foi punido, tudo isso porque o Poder Judiciário encontrou meios para privilegiar essas pessoas. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o Poder Judiciário brasileiro, juízes, lógico, não são todos, mas juízes no Brasil, eles fazem coisas semelhantes ao que o Sérgio Moro fez há muito tempo. Eles prejudicam um lado e ajudam o outro lado. Isso é uma coisa que acontece talvez desde o descobrimento, entre aspas, do Brasil. A grande diferença da atual situação é que nesse momento a vítima é o povo brasileiro. E isso é muito importante. A vítima da Operação Lava Jato não é apenas um determinado bandido, ou um determinado político, ou um determinado inocente. A vítima da Operação Lava Jato é, em primeiro lugar, a sociedade brasileira, porque por causa das coisas que estão sendo evidenciadas através da Vaza Jato, toda a sociedade brasileira perdeu o direito de votar no ex-presidente Lula. Então nós temos hoje uma situação extremamente complexa para o Sérgio Moro, para o Dallagnol, para Carolina Lebos, obviamente. Nós temos uma situação pesadíssima para eles lidarem. Uma das pessoas mais queridas do mundo, o ex-presidente Lula, está preso, sem provas, julgado por um juiz que instruiu o Ministério Público e, no caso do Brasil, não precisa de interpretação para saber que instruir o Ministério Público causa suspeição. Isso está no Código de Processo Penal de uma forma muito clara. Então, o juiz será suspeito quando instruir uma das partes. Dessa forma, a gente tem efeitos óbvios de tudo isso. Dentre os efeitos está a suspeição do Moro, liberdade do Lula, anulação das eleições. A suspeição do Moro e a liberdade do ex-presidente Lula causam a anulação das eleições, o Moro perde o seu poder, vários juízes brasileiros serão julgados pelo que fizeram e nesse momento é hora de cair atirando. E talvez uma das melhores formas de estancar a sangria, ou seja, de parar a Vaza Jato, não seja atacar o Glenn, porque o Glenn já falou exatamente que tudo o que ele tem já está nas mãos de outras pessoas. Mas existe uma forma de parar a Vaza Jato, que é matar o ex-presidente Lula. Deixa eu trazer aqui uns superchats que chegaram. Muito obrigado. Vânia Tedeschi. Ele vai ser solto, daí morto não seria mais perigo de tê-lo como povo nas ruas. Mas tem outro ponto, tá, Vânia, que eu vou chamar a atenção de vocês
para outro ponto que é muito importante também, que é a questão da importância do Lula para a Vaza Jato. Binha Hunzi, muito obrigado, lembrando vocês da importância de serem membros aqui da TV 247, lembrando também da importância da gente compartilhar esse programa para aumentar o alcance. Então quem puder ajudar, compartilhem por favor. Léo, o espírito de Marighella tem que baixar na esquerda, já chega de esquerda, paz e amor. Estou revoltada, que absurdo. Olha, Binha Hunzi, a primeira coisa que bate no coração da gente nessas horas é exatamente essa revolta e a gente pensa, temos que partir para o quebra-pau. Não há possibilidades da gente partir para o quebra-pau, porque o lado de lá tem toda uma estrutura de inteligência, o lado de lá tem toda uma estrutura de forças armadas, de forças de segurança, mas se nós conquistarmos as forças de segurança, o que eu digo nesse momento é que se nós, de esquerda, conseguirmos mostrar para os policiais e para as forças armadas que o bolsonarismo está entregando o Brasil e que eles não são representados pelo bolsonarismo e que Bolsonaro sequer é de direita, é simplesmente um entreguista, a gente conquista as forças armadas para o nosso lado e a coisa modifica completamente. Deixa eu agradecer aqui, Edilene Araújo, obrigada Léo, Lula livre e vivo. Obrigado Edilene Araújo pelo superchat, pela mensagem de carinho. Eu agradeço aqui de coração as manifestações de carinho de todos vocês. Bibi, namastê. Bolsonaro estaria envolvido desde o início na Lava Jato ou foi um elemento agregado ao meio do caminho? Se está envolvido desde o início, haveria talvez gravação dele com Glenn? Olha, Bibi, o Bolsonaro nunca foi do topo da articulação. O Bolsonaro foi abraçado pelo poder financeiro nas 2 semanas finais. Com certeza o que a gente vai encontrar no meio das articulações é o Alckmin. O Bolsonaro, ele nunca foi acreditado pelos Estados Unidos. Ele realmente conseguiu, porque ele conseguiu fazer uma coisa que é muito estratégica na comunicação. Quando você vai conversar com um bebê, você automaticamente chega brincando e fala Gugu Dadá. Né? Não é a tendência? O Bolsonaro, para conversar com o seu público, que é um público de capacidade intelectual muito reduzida, ele reduziu bastante o nível do discurso, com isso ele conseguiu realmente conversar com um povo completamente alienado. Então, faltou para a esquerda capacidade de adequação de discurso. O Bolsonaro conseguiu não só adequar o discurso, como adequar também o nível. Ele conseguiu conversar com misóginos, com racistas, com homofóbicos e o mais interessante, ele teve a inteligência de conversar e conquistar o racista sem demonstrar para os negros, pelo menos que votaram nele, que ele estava sendo racista. Ele teve uma oportunidade interessante de conseguir conversar com os machistas, sem mostrar para as mulheres que votaram nele que ele estava sendo misógino. Então, tudo isso foi uma estratégia de comunicação que a gente precisa admitir que foi uma grande estratégia de comunicação. Mas, pelo poder financeiro, ele foi abraçado realmente, foi na reta final. Deixa eu liberar aqui os comentários. E eu queria voltar, pessoal, falando com vocês sobre o tamanho, né, desse evento de hoje. E eu queria falar principalmente sobre o que significa Lula para a Vaza Jato. E eu começo com uma coisa muito simples, né? Eu começo perguntando para vocês, se o Glenn estivesse vazando, os elementos da Vaza Jato, obviamente, se o Glenn estivesse vazando as falcatruas que levaram o Lula para a prisão, se o Glenn estivesse hoje vazando essas falcatruas e o Lula estivesse morto, você teria o mesmo ânimo de acompanhar os vazamentos da Vaza Jato? Eu vou perguntar mais uma vez, porque assim você vai entender por que hoje eles tentaram condenar o Lula à morte. Se o Glenn continuar vazando as falcatruas da Lava Jato, porém você não tiver mais aquele sonho, aquela vontade de ver o Lula liberto, você vai continuar assistindo? Não. A sobrevivência da Vaza Jato, a Vaza Jato tem todo esse apoio, todo esse apelo, a Vaza Jato está conseguindo chegar no mundo inteiro, ou seja, juízes corruptos, procuradores corruptos, o ministro da Justiça, que foi juiz naquela época,
muitos ministros do Supremo, várias pessoas só estão sendo expostas como corruptas porque a Lava Jato prendeu o ex-presidente Lula. O que está acontecendo no Brasil hoje é o seguinte: o Brasil, que durante todos os tempos simplesmente pegava eventos e transformava os eventos em engavetamentos, ou seja, juízes nem julgavam, os casos nem eram investigados, simplesmente deixa-se para lá, como acontece com processos a respeito do PSDB. Nesse caso em especial, os vazamentos da Operação Lava Jato, a Vaza Jato, o apelo está conectado à prisão do ex-presidente Lula. Se o ex-presidente Lula realmente for conduzido à morte, como é a tentativa da Operação Lava Jato hoje, e o presidente Lula morto, ninguém mais vai ter a esperança do Lula ser liberto com os vazamentos do Glenn. Essa foi uma forma que o Sérgio Moro e os demais envolvidos na Operação Lava Jato encontraram para estancar a sangria, para tirar o apelo popular sobre os acontecimentos, as falcatruas da Lava Jato. Deixa eu agradecer aqui os superchats que chegaram. Queria agradecer Gustavo Dire Straits Lucena. Será que a juizeca noiva de Frankenstein e os bandidos da PF acatarão a decisão do STF ou desobedecerão? Nesse caso, como a decisão é contra uma transferência, que é um evento que demora mais para acontecer, eles vão acatar porque vai ser uma cara de pau muito grande simplesmente eles pegarem o ex-presidente Lula e entregarem para um presídio, sendo que o STF proibiu, porque nesse caso, Gustavo, são vários eventos que estão conectados, né? Gustavo está do lado de cá. Imagine que nesse momento, para eles desobedecerem uma ordem do STF, é praticamente desobedecerem o Poder Judiciário, porque não foi uma ordem de um ministro, foi uma ordem colegiada. Primeiro ponto. O segundo ponto, isso implica em o diretor da Polícia Federal liberar o Lula para ser transferido. Isso implica em uma pessoa realmente assumir a transferência do Lula, mesmo vendo que o Poder Judiciário decidiu contra, e isso significa no presídio receber o ex-presidente Lula, mesmo vendo que o Poder Judiciário foi contra. Então, não tem mais para onde correr nesse momento, porque foi decidido pela última instância do Poder Judiciário brasileiro. Então, não tem mais dúvidas a respeito dessa questão da transferência. Então, não vai ter... Eu não acredito nessa possibilidade. Seria realmente uma declaração de golpe de Estado, se a Polícia Federal fizesse qualquer coisa contra. Reação Arte e Cultura. Pedimos apoio para a campanha Sou do Brasil Solidário no YouTube. Reação Brasil Solidário. Todos por Lula livre e pelo Brasil da verdade. Muito obrigado, Reação Arte e Cultura, pela ajuda aqui no canal. E muito obrigado também a Carla Lobos Cruz Soares. Para de repetir que vão matar o Lula. Atrai. Help. Não, Carla. Eu vejo de outra forma. Quando eu falo coisas pesadas, as pessoas costumam me reprimir. E o que eu falo com vocês é o seguinte: se tem uma forma da gente evitar que eventos ruins aconteçam, né? Você imagina que uma criança vai atravessar a rua na frente de um carro e você grita, não atravesse na frente de um carro, que você vai morrer. Eu não estou querendo que a criança vá morrer. O que eu estou querendo é que a criança não atravesse na frente do carro. E quando a gente chama atenção para esse evento bizarríssimo, nesse momento, eu chamo a atenção de vocês para uma coisa muito clara. Se nós não tivermos uma atitude muito coerente de agir para derrubar a Lava Jato, para derrubar os juízes e procuradores envolvidos nos escândalos, para derrubar os criminosos que continuam tendo cargo de juiz e cargo de procurador, eles vão derrubar a gente. Isso é muito claro. Hoje podemos considerar a situação de hoje como sendo uma guerra. E a coisa, numa guerra, não interessa quem está certo, quem está errado. Um lado quer matar o outro. E hoje nós conseguimos perceber que os juízes envolvidos nos escândalos da Lava Jato, os procuradores envolvidos nos escândalos da Lava Jato, eles estão dispostos a matar o ex-presidente Lula para acabar com o apelo das reportagens que mostram as falcatruas da Lava Jato. Eles estão dispostos a fazer isso. E quando eu penso que eles estão dispostos a fazer isso, a única coisa que eu consigo pensar nesse momento é: nós precisamos correr contra o tempo para mostrar para o resto do Brasil
o tamanho da falcatrua da Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato, que usou poder institucional para prender sem provas, usou poder institucional para controlar quem podia e quem não podia ser candidato, ou seja, usou poder institucional para manipular o resultado das eleições, agora está usando o poder institucional para condenar à morte. Se vocês não conseguem perceber a urgência desse momento, a urgência de defender Lula livre e a única possibilidade que nós temos de defender nesse momento Lula livre é com a queda dos corruptos da Lava Jato, e a queda só vai vir após muito trabalho de divulgação, muito corpo a corpo com as pessoas que ainda não entenderam o tamanho do dano que está acontecendo no Brasil, nós vamos ser derrotados. Porque eles têm armas, eles têm poder, eles têm grana, eles têm absolutamente tudo que é necessário para acabar com o Brasil, porque para eles, nesse momento, o que importa é a sobrevivência deles. Gente, quando a gente pensa na Operação Lava Jato como sendo uma célula corrupta dentro do Poder Judiciário e dentro do Ministério Público, a gente pensa em criminosos que farão o que for preciso para não caírem. Quando a gente pensa na Operação Lava Jato, a gente tem que lembrar daqueles filmes nos quais os criminosos recebem a polícia a tiros. O que acontece hoje é que a organização criminosa chamada Operação Lava Jato está recebendo toda crítica a tiros. Eles estão dispostos a matar quem for preciso para estancar a sangria. E hoje eles escolheram matar o ex-presidente Lula. Se a gente não conseguir mostrar para o resto da sociedade brasileira o que significa a Operação Lava Jato e mostrar isso em tempo recorde, eles vão tentar outra coisa. Onde eles chegaram é só uma demonstração de onde eles estão dispostos a chegar. Deixa eu ler para vocês algumas matérias aqui, né, agradecendo a vocês pelos compartilhamentos. Queria pedir, por favor, compartilhe aí para a gente aumentar o alcance, né? Então, STF suspende transferência forçada de Lula, que colocava a sua vida em risco. A articulação da Lava Jato para transferir o ex-presidente Lula, preso político há quase 500 dias, para uma cela comum em Tremembé, São Paulo, foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal por 10 votos a 1. Os ministros do STF decidiram que Lula permanece na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Deixa eu trazer para vocês mais elementos do evento de hoje. Damos destaque à solidariedade dos partidos contra a arbitrariedade contra Lula. Nunca vi algo parecido. Então, abre aspas, nunca vi no parlamento algo parecido. A quase unanimidade dos partidos políticos pediu que o Supremo não permita a transferência do presidente Lula. Destacou o advogado Vadi Damus sobre a reunião de parlamentares que foram ao Supremo para contestar transferência de Lula. Presidente do PSOL diz que decisão do STF é vitória da democracia. Juliano Medeiros classificou a decisão do STF que suspende a transferência de Lula para o presídio de Tremembé, em São Paulo, como derrota achapante da Lava Jato. Acachapante. E agora nós precisamos chamar a atenção que a gente consegue perceber nesse momento que o fascismo tem dado certo no Brasil, lembrando que o Dória foi eleito governador de São Paulo depois de ter usado uma super estratégia de ter aparecido com mulheres peladas, né, fazendo uma orgia. O Dória conseguiu ser eleito governador de São Paulo. E o Dória, ele insulta o ex-presidente Lula, ou seja, o Dória aposta realmente no fascismo, e a gente já consegue ver quem o mercado financeiro está escolhendo para ser o próximo Bolsonaro. Quem será o próximo mito? A gente já consegue ver o Dória como sendo, sem dúvidas, talvez o sucessor do Bolsonaro, tanto em personalidade quanto em polarização da sociedade brasileira,
quanto em despertar o sentimento de ódio. O governador de São Paulo, João Dória, ironizou a transferência do ex-presidente Lula, mantido como preso político em Curitiba, para o presídio de Tremembé, no interior paulista. A despeito dos riscos à sua segurança, segundo o Tucano, no presídio paulista, Lula, que deixou a presidência com a maior aprovação da história do Brasil, abre aspas, terá a oportunidade de fazer algo que jamais fez na vida, trabalhar, né? Eu gostaria de entender quando o Dória trabalhou na vida, né? Porque se trabalhar para o Dória realmente é pegar, né? O Lula obviamente trabalhou como torneiro mecânico antes de ser político, mas se o Dória considera trabalhar somente pegar no pesado, talvez o Dória ache que trabalhou porque ele se fantasiou de vários personagens que trabalham durante o tempo que ele estava à frente da Prefeitura de São Paulo. E é importante dizer, se fantasiou para enganar os bobos e deu certo. Ele conseguiu enganar os bobos. Deixa eu agradecer aqui o superchat da Reginalíssima. Carcereira do Lula toma decisão sinistra. Lula livre já. Muito obrigado, Reginalíssima, pelo superchat. Cláudio Garcia, atitude covarde, desesperada e criminosa desses membros do judiciário, a começar pela perversa juíza Lesbos. Cláudio Garcia, tem a ilha de Lesbos, né? Cláudio Garcia, isso foi uma articulação, obviamente, uma articulação de desespero de membros do Poder Judiciário. A decisão tem que vir dela, obviamente, porque ela tem essa jurisdição, ela é a carcereira do ex-presidente Lula, mas não podemos reduzir o tamanho desse ato do dia de hoje somente a quem assinou o ato. Isso mostra que existe uma articulação dentro da Operação Lava Jato, essa articulação composta, obviamente, por juízes, obviamente chefiada pelo Sérgio Moro, composta também por procuradores, e a finalidade dessa articulação é, sem dúvidas, estancar a Vaza Jato, estancar o vazamento, custe o que custar. Dessa vez tentaram condenar o ex-presidente Lula à morte para tentar diminuir o apelo das matérias que estão sendo criadas pelo Intercept. Para quem está chegando agora, para que vocês entendam, o evento de hoje foi uma tentativa de estancar a sangria. Isso porque se a Operação Lava Jato consegue matar o ex-presidente Lula, as reportagens do Intercept, as reportagens que estão saindo a respeito dos crimes cometidos por juízes e procuradores durante a Operação Lava Jato, elas passam a ter um apelo público menor. Hoje, esses juízes criminosos, esses procuradores criminosos, eles estão sendo notícia no mundo inteiro, o apelo está muito grande, o Deltan Dallagnol já está com o pescoço na forca, e toda essa conjuntura está cada vez mais pesada e ela já começa a prejudicar, entre aspas, ela já começa a assustar gente grande. Isso porque os vazamentos que antes eram vazamentos confinados a procuradores e juízes, agora esses vazamentos já começam a espirrar em ministros do Supremo, já começam a espirrar em banqueiros. Então, nesse momento, é muito importante estancar a sangria. O novo acordo nacional dessa vez passou pela tentativa de exterminar o ex-presidente Lula. Se eles conseguissem matar o ex-presidente Lula, é lógico que o apelo que se formou em torno dos vazamentos tenderia a diminuir. Isso porque várias pessoas estão acompanhando os vazamentos na esperança que o Poder Judiciário brasileiro perceba os vazamentos como sendo uma indicação clara para a suspeição do Sérgio Moro. No entanto, o que a gente percebe é que o STF tenta de todas as formas manter o Lula preso, e é importante lembrarmos que não se trata simplesmente da liberdade do ex-presidente Lula. Declarar o Moro suspeito nos julgamentos contra o ex-presidente Lula significa o STF declarar indiretamente as eleições como sendo fraudadas. Então, uma declaração de suspeição do Sérgio Moro pode repercutir nas eleições de 2018 e isso pode custar caro, como, por exemplo, pode custar a reforma da Previdência. Então, nesse momento, nós temos uma situação
pesada para o STF julgar, e mesmo que o STF tente fugir de julgar, ele precisa dar uma resposta para o povo. Porque, de um lado, nós temos o STF atrasando o julgamento do ex-presidente Lula, de outro lado, nós temos uma corrida contra o tempo de juízes da Lava Jato, procuradores da Lava Jato e agora banqueiros, todos eles desesperados lutando pela morte do ex-presidente Lula para abaixar o apelo sobre a Operação Lava Jato. Mas é importante lembrar que existe uma outra forma de abaixar o apelo sobre a Operação Lava Jato. Essa forma é afastar o Sérgio Moro. Se os procuradores e os demais juízes da Operação Lava Jato realmente querem que o escândalo seja estancado, deixem o Sérgio Moro sangrar. É hora de entender que, ao deixar Sérgio Moro sangrar, ao deixar Dallagnol sangrar, vocês banqueiros, vocês ministros do STF, até mesmo vocês aí da Procuradoria, vocês aí do Poder Judiciário que ainda não foram expostos, mas sabem que estão lá, vocês podem ser poupados. Muito obrigado, Ritinha Bifano. Isso foi determinado na visita do desembargador do TRF4 ao Moro na semana passada. Pode ser que sim, Ritinha. O que nós temos visto ultimamente, pessoal, são tentativas frustradas de sobrevivência da Operação Lava Jato. Eu queria pedir vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Nesse momento, nós vemos, a gente consegue ver que existem ainda, olha, para que vocês não pensem que, obviamente, a verdade por si só não é suficiente para resolver o problema. Quando a gente vê algumas pessoas como Pedro Luiz Neto, olha qual que é o posicionamento do Pedro Luiz Neto. Afastar Moro? Esse não. Tomou o Rivotril, né? Tá falando de mim. Ou seja, ainda que todos os elementos mostrem a corrupção do Sérgio Moro na Lava Jato, ainda que todos os elementos mostrem a corrupção dos juízes e dos procuradores, é importante lembrar que dentro do Brasil existe uma parcela da população que é mau caráter, que não quer saber da verdade. Como dentro do Brasil temos pessoas como Pedro Luiz Neto, que não estão dispostas a lidar com a verdade, a lidar com a lisura, vamos dizer assim, é importante que a gente trabalhe aqueles que ainda não entenderam o tamanho do estrago que isso está causando no Brasil. Só o fato de que a Lava Jato, a Vaza Jato, a prisão do Lula estão tomando toda a pauta política e toda a pauta da imprensa, mostra que o Brasil está tendo um prejuízo muito grande com tudo isso. Então a queda do Sérgio Moro, a queda do Dallagnol é um alívio para a economia brasileira e um alívio principalmente para os banqueiros que financiaram Sérgio Moro e financiaram Dallagnol. Isso porque se o Moro e o Dallagnol caem agora, a tendência natural é que os vazamentos percam o apelo. Deixa eu comentar com vocês aqui, né? República de Curitiba não está acima da lei, diz Boulos sobre suspensão de transferência de Lula. Agora, eu trouxe em especial essa percepção do Boulos porque eu tenho uma percepção paralela e eu peço para vocês que não gostam de percepções tristes, peço para vocês que, por favor, tampem os ouvidos agora. Eu imagino que, ao levar esse caso do ex-presidente Lula para o STF está controlando esse caso. O que significa que pode ser que o próprio STF esteja ou tentando fazer um acordo com o ex-presidente Lula, um pacto de amizade, ou tentando falar com o ex-presidente Lula, olha, não persigam o STF, porque senão a gente te manda para o corredor da morte. Não sei, existem várias formas da gente pensar isso aí, e eu acho que nesse momento o que a gente tem que fazer, obviamente, nós temos que nos concentrar na desalienação das pessoas. E olha aqui que interessante. Quando eu falo de desalienação, pessoal, eu falo principalmente das pessoas que não foram preparadas. E olha que interessante, existem pessoas no Brasil, e é uma quantidade muito grande, que eles não foram preparados para pensar com a própria cabeça, eles delegam a função de pensar. E tá aqui o Pedro Luiz Neto. Boulos é aquele que invade propriedade e depois cobra aluguel dos mesmos?
né? Olha, o Pedro Luiz Neto, cara, eu não tô nem aí se o Boulos invade propriedade, explode propriedade, cobra aluguel dos outros. Não, e mais, não tô nem aí sobre o que acontece nos movimentos do MTST, não. Eu vou te falar, o meu ponto de vista é muito simples. Quando o Lula era presidente, a economia estava bombando e eu estava bem melhor do que eu estou hoje. Eu conseguia ver meus vizinhos trocando de carro, eu conseguia ver os comércios cheios. Então, basicamente é isso. Então, a dica que eu te dou nesse momento, para você e para qualquer outro eleitor do Bolsonaro, Pedro Luiz, é o seguinte: quando você faz essa perseguição ao Boulos, quando você faz essa defesa do Bolsonaro, você está agindo como um animal puxando carroça para Bolsonaro, puxando carroça para Paulo Guedes. E quando você trabalha como um animal puxando carroça para o Bolsonaro e para o Paulo Guedes, não te sobra absolutamente nada. Se você tiver sorte de, no caminho, puxando carroça, comer um pouquinho de capim, você pelo menos se alimentou, mas isso porque você teve sorte de achar capim no meio do caminho. Agora, em contrapartida, eu gostaria de te convidar para pensar um pouco mais em você. Então, qualquer eleitor do Bolsonaro que estiver assistindo nesse momento, eu gostaria de lhe convidar a ter um pouco mais de amor próprio e pensar mais em você. Então, para de puxar carroça para o Bolsonaro, para de puxar carroça para o Paulo Guedes, porque durante todo o período em que o ex-presidente Lula foi presidente do Brasil, todas as pessoas tinham muito mais prosperidade. Então, nesse momento, eu te pergunto, será que faz sentido você puxar carroça para o Bolsonaro, que nos 6 primeiros meses, nos 3 primeiros meses, ele conseguiu reduzir o PIB brasileiro em 0,8%, reduzir. O ex-presidente Lula multiplicou o PIB por 5. Ou seja, o ex-presidente Lula ele conseguiu causar um aumento de 500% no PIB brasileiro. Agora, o Bolsonaro conseguiu colocar o Brasil em recessão nos 3 primeiros meses. Aí você fala, não, é porque o PT quebrou o Brasil. Cara, deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo. Você está, nesse momento, você eleitor do Bolsonaro, você está puxando carroça para aqueles que tiraram o seu emprego, o emprego dos seus amigos. O pessoal fez uma crise, conseguiu derrubar o presidente através dessa crise, conseguiram, com isso, privatizar o patrimônio brasileiro e você continua puxando carroça para eles. Sabe por quê? Porque você foi cooptado como idiota útil. Você foi cooptado como idiota útil porque você está brigando por tudo isso sem saber por que você está brigando. Você está brigando por tudo isso tão somente porque você acha que você tem que brigar. Agora lembrando, Bolsonaro não é mais um sonho a ser realizado. Bolsonaro é a realidade. E o Bolsonaro como realidade não conseguiu gerar empregos. O Bolsonaro já é a realidade, não conseguiu melhorar a economia. Bolsonaro já é a realidade. Hoje, por exemplo, me parece que decidiram tirar 385 milhões de reais da educação. Então, se você, eu não sei, talvez, Pedro, talvez você esteja ainda no primário. Se você estiver no primário, você vai ter dificuldade de receber livros didáticos, porque o Bolsonaro tirou 385 milhões de reais em investimentos na produção de livros didáticos do primário. Então, a dica que eu te dou nesse momento é: para de sonhar que o Bolsonaro será um bom presidente. O Bolsonaro já é o presidente e ele só está fazendo merda. Então, caia na real. Até era possível ter um pouco de respeito ao seu posicionamento antes do Bolsonaro mostrar como ele é uma fraude na presidência da República. Então, até bem pouco tempo atrás, quando um eleitor do Bolsonaro chegava com essa lenga-lenga, a gente ainda entendia. O cara não entende nada de política, ele sonha que o Bolsonaro vai fazer. Hello, o Bolsonaro ganhou, cara. E ele não tá fazendo. Deu ruim, deu errado. Pega no tranco, sai dessa. Deixa de ser bobo. Diferença básica. Lula multiplicou o PIB por 5. Gerou empregos. Tirou 20 milhões de pessoas da miséria. Bolsonaro está aumentando a miséria, não gerou empregos e está reduzindo o PIB. Quanto tempo vai precisar para você entender que deu errado, cara? Então você, eleitor do Bolsonaro que está aqui, eu gosto muito de conversar com os eleitores do Bolsonaro e gosto muito de conversar com os eleitores do Bolsonaro respeitando. Você, eleitor do Bolsonaro que está nessa live,
Deu errado, cara. Não tem mais aquele sonho de que quando o Bolsonaro vai ganhar, ele vai fazer. Ele ganhou e não fez. Cair na real, pegar no tranco. Não deu certo. Então, voltando ao evento de hoje, isso porque, muito importante, o evento de hoje, essa tentativa de modificação da condição de prisão do ex-presidente Lula, lembrando, o ex-presidente Lula não é um preso comum. As pessoas não entendem, principalmente os inimigos do ex-presidente Lula, eles acham que quando a gente fala dessa condição de transferir o ex-presidente Lula para um presídio, para uma cela comum, as pessoas não conseguem entender a gravidade da coisa. O ex-presidente Lula não é um preso comum. Para vocês terem uma ideia, um delegado de polícia, um juiz de direito, um policial, várias pessoas, elas têm uma prerrogativa de não poderem estar em celas comuns exatamente porque ocuparam cargos públicos que as colocam em risco. Então, vamos imaginar, se o Sérgio Moro for preso, ele não vai para um presídio convencional para ter contato com os demais presos. Quantas pessoas no Brasil perderam o emprego por causa do Sérgio Moro? Colocar o Sérgio Moro num presídio comum é condenar o Sérgio Moro à morte, porque o Sérgio Moro condenou muita gente à morte. Da mesma forma, se você coloca um político dentro de um presídio comum, você cria uma situação exatamente para que o Sérgio Moro possa controlar a morte desse político. Imaginem que o primeiro passo é conseguir transferir o ex-presidente Lula para um presídio comum. O segundo passo é combinar com um Adélio dentro desse presídio ou qualquer outra pessoa com a doença mental a ponto de participar de uma conspiração que mate o ex-presidente Lula porque ele vai ter, não sei qual tipo de benefício depois da morte. Ou então até mesmo um benefício em vida. O mais importante nesse momento é deixar claro que a tentativa da Operação Lava Jato foi de conduzir o ex-presidente Lula para a prisão, para se aproveitar para essa prisão num presídio, para se aproveitar do ex-presidente Lula dentro dessa prisão para matar o ex-presidente Lula. A morte do ex-presidente Lula agora ela é muito conveniente para a Lava Jato, porque matar o ex-presidente Lula nesse momento tira o apelo sobre as matérias que estão saindo. Maria de Lourdes Ogliari, muito obrigado, fala parabéns Estopa, ótima resposta, muito obrigado Maria de Lourdes. Deixa eu trazer mais umas notícias que saíram hoje sobre esse evento. Agora, as palavras do Fernando Haddad: estamos numa escalada autoritária que mudou de patamar, diz Haddad sobre transferência de Lula. Olha, pessoal, é muito importante entender a transferência de Lula não como uma tentativa de transferir um Lula para um presídio, mas como uma tentativa de ter controle sobre a vida do ex-presidente Lula. A transferência do ex-presidente Lula é, sem dúvidas, uma condenação à morte. E volto a dizer que às vezes as pessoas não consigam fazer uma correlação entre a morte do Lula e qual seria o interesse do Bolsonaro, o interesse do Moro, o interesse dos juízes corruptos da Lava Jato, dos procuradores corruptos da Lava Jato. A morte do Lula colocaria uma pedra em cima da Vaza Jato. Isso porque, a partir do momento que o Lula fosse exterminado dentro de um presídio, as notícias da Vaza Jato já não iam chamar tanta atenção como elas chamam hoje. Então, em coletiva realizada na Câmara dos Deputados, nessa quarta-feira, 7 lideranças do PT criticaram a decisão de transferir o ex-presidente Lula de Curitiba para Tremembé, em São Paulo. Abre aspas, estamos numa escalada autoritária no Brasil e há 2 semanas ela mudou de patamar. Não vamos sair da rua enquanto a justiça não for feita, enfatizou o ex-ministro Fernando Haddad. Nesse momento é muito importante que um acontecimento de hoje, deixa eu agradecer vocês mais uma vez aqui pelas participações e pedir os compartilhamentos para a gente aumentar o alcance. Nesse momento, a união política que se forma em torno da tentativa da Lava Jato de partir para a prisão de políticos, para o extermínio de políticos, esse é o ponto que deve ficar bem claro, a Lava Jato que controlou julgamentos para prender políticos, agora ela controla a situação para exterminar políticos. É muito importante que nesse momento os políticos percebam
que é hora de agir. E parece que os políticos perceberam que é hora de agir. A hipocrisia está no fato de que o ex-presidente Lula, ele é um potencial eleito presidente da República. O ex-presidente Lula tem um potencial muito grande de converter votos. Então eu falo com vocês, todo o Congresso sabe do perigo que o Brasil passa nesse momento, em que alguns juízes, alguns procuradores e, obviamente, o poder executivo se unem para iniciar extermínios dentro do Brasil. Isso porque hoje é o Lula, amanhã pode ser qualquer outro político. Então, todos os políticos já sabem disso. Hoje é o Lula, amanhã será um de nós. O detalhe é que os políticos brasileiros, a maioria deles pensa só nas próximas eleições. Então, as pessoas que são de outros partidos, elas pensam, pô, mas se o Lula sair da cadeia, ele vai eleger tanta gente do PT simplesmente fazendo campanha, ele vai colocar tanto deputado do PT que a gente acaba perdendo a boquinha. Existe um erro muito grande do Congresso. O Congresso Nacional está permitindo o crescimento desse monstro que é a Operação Lava Jato. Agora, não apenas uma operação que condena as pessoas à cadeia para conseguir manipular as eleições, mas uma operação que tentou condenar uma pessoa à morte, tentou conduzir uma pessoa ao extermínio. O erro desses políticos é que eles não percebem que eles podem ser os próximos. No ano passado, o PMDB, que estava do lado do Sérgio Moro, o PMDB composto obviamente pelo Temer e por um monte de outros políticos que foram presos tão somente porque o Sérgio Moro quis mostrar sua autoridade no momento em que o Maia disse que o Sérgio Moro é um empregadinho do Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, políticos que até o mandato passado se sentiam blindados, se sentiam intocáveis, agora na realidade atual eles já são vulneráveis, eles já são frágeis. Isso porque o Sérgio Moro, ao ser chamado de empregadinho do Bolsonaro pelo Maia, ele se vingou pedindo seus contatos no Poder Judiciário, nesse caso o Bretas, para dar uma ordem de prisão preventiva contra vários políticos, entre eles o Temer e o sogro do Maia. Se os políticos hoje não perceberem que eles são, sem dúvidas, vulneráveis ao crescimento do monstro, que é uma célula cancerígena dentro do Poder Judiciário e dentro do Ministério Público, esse monstro da Lava Jato, esses políticos podem ser os próximos condenados à morte pela própria Operação Lava Jato. Então, dezenas de deputados e senadores vão ao STF debater transferência de Lula. Cerca de 70 deputados e senadores de partidos de esquerda e do chamado Centrão deixaram o Congresso na tarde dessa quarta-feira, 7, e seguiram a pé para o STF para uma reunião com o presidente do STF, Dias Toffoli. Foram defender que Lula fique em uma sala de Estado-Maior caso realmente seja transferido para São Paulo. Obviamente, a intenção era o extermínio, porque se os deputados e senadores precisaram pedir uma sala diferenciada para o ex-presidente Lula, a intenção era o extermínio. E agora, pessoal, falando sobre o extermínio do ex-presidente Lula, será o que pensam os eleitores do Bolsonaro sobre o extermínio do ex-presidente Lula? Porque nesse momento, os eleitores do Bolsonaro, eles estão vivendo um desespero tão grande para tentarem sentir um gostinho de uma vingança contra o ex-presidente Lula, e pior, eles não sabem por quê. Eles foram doutrinados para terem ódio do Lula e nesse momento eles sentem uma necessidade gigantesca de terem ódio do Lula e de pedirem inclusive a morte do Lula. E a pergunta básica que eu faço nesse momento é: você tem noção do que seria o resultado do extermínio do ex-presidente Lula? Obviamente o extermínio do ex-presidente Lula ajudaria sim nas altas instâncias de poder estancar a sangria. O que significa que, estrategicamente, os juízes corruptos da Lava Jato, os procuradores corruptos da Lava Jato e o Sérgio Moro, eles fizeram uma jogada de mestre. A gente mata o Lula, a partir da morte do Lula, ninguém mais vai querer saber do Intercept. Mas, por outro lado, a crise social
a crise política dentro do Brasil, ela pode se agravar cada vez mais. Imaginem vocês que no Brasil, da mesma forma que existem pessoas fanáticas pelo Bolsonaro, existem pessoas que são fanáticas pelo ex-presidente Lula. O que significa que a partir da morte do ex-presidente Lula, a gente poderia ter uma divisão ainda maior da sociedade brasileira. Imagine você que gosta do ex-presidente Lula, vendo o seu vizinho rir da sua cara pela morte do ex-presidente Lula. Isso é uma inimizade que pode nunca mais ser convertida em amizade. Essa inimizade pode começar gerando prejuízos simplesmente porque você e seu vizinho deixam de ser amigos, vocês deixam de fazer negócios. Mas agora vamos aumentar um pouco o tom dessa prosa. Imaginem que da mesma forma que pessoas vão parar de fazer negócios, vão parar de comprar produtos, os eleitores do Lula, os admiradores do Lula vão parar de conviver com os admiradores daqueles que mataram, entre aspas, matariam o ex-presidente Lula. A gente pode ter também pessoas que podem partir, inclusive, para ataques. O que eu estou querendo dizer é que enquanto o eleitor do Bolsonaro, muito acostumado com jogos de videogame, imagina que se o Lula morrer, ele volta numa nova fase, não. A morte na vida real é a morte de verdade. E isso pode levar o Brasil para um caos de o Brasil nunca mais se recuperar depois disso. Então, não queiram uma estupidez dessa. É natural que o Moro, o Bolsonaro, o Dallagnol e os corruptos da Lava Jato realmente queiram isso, porque para eles é uma situação de vida ou morte. Você, eleitor do Bolsonaro, você não ganha nada com a morte do ex-presidente Lula. Muito pelo contrário. Você perde muitas amizades e vai chegar o momento em que você vai perceber que você está perdendo amizades para puxar carroça para o Bolsonaro, para puxar carroça para o Paulo Guedes. Você não está ganhando absolutamente nada com isso. Você só está perdendo. Deixa eu agradecer aqui o superchat. Janina Dobrizi. Muito obrigado, Janina Dobrizi. Muito obrigado, pessoal, pelos compartilhamentos. Agora são 6.400 pessoas aqui na TV 247, mais no canal do Estopa e no canal Leonardo Estopa são mais 1.000 pessoas, então somos aproximadamente 7.500 pessoas aqui crescendo o alcance. Eu agradeço muito vocês pelos compartilhamentos. Janina Dobrizi. Léo, qual é a tua opinião, o peso dessa decisão do STF e da posição da DOD no futuro julgamento do HC de Lula? Olha, Janina, não existe dúvida na cabeça de nenhum ministro do STF. Isso é a parte mais importante que eu gostaria que vocês entendessem. Não existem dúvidas de que o Lula é inocente, nenhum ministro cogita a possibilidade do Lula ser culpado. Nenhum ministro do STF tem dúvidas sobre a atuação corrupta do Sérgio Moro quando exercendo seu cargo de juiz. Ninguém tem dúvidas de que o processo precisa ser anulado. O que precisa nesse momento ser avaliado é o tamanho do ato de anulação do processo do ex-presidente Lula. Então, quando a gente pensa sobre o posicionamento do STF, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Não é pensar se os ministros estão convencidos que o Moro fraudou o processo eleitoral para fraudar a eleição. Não, fraudou o processo contra o ex-presidente Lula para fraudar o processo eleitoral. Todos já entenderam isso. Não existe uma pessoa dentro do Brasil da área jurídica que duvida disso. Mas mesmo que as pessoas saibam da verdade, existem aquelas pessoas que concordam e existem aquelas pessoas que não concordam. Então, mesmo que uma pessoa saiba da verdade, essa pessoa ela tem o seu posicionamento. Então, qual que é a minha opinião a respeito do STF? O STF já sabe que o Lula é inocente, o STF já sabe que o Moro tem que ser suspeito, mas o que está em jogo não é a liberdade do Lula, Janina. O que está em jogo não é a suspeição do Sérgio Moro. Existe uma coisa além, que é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência que é, sem dúvidas, interesse de banqueiros poderosíssimos, banqueiros com poder de derrubar ministros do STF. É importante falar sobre isso, porque declarar o Moro suspeito significa, indiretamente, declarar as eleições de 2018 como sendo
eleições fraudadas. No momento que você declara que as eleições foram fraudadas, você automaticamente desestabiliza todo o Brasil. Então vamos imaginar o seguinte: se tivesse a possibilidade dos ministros do STF libertarem o Lula por um motivo diferente da suspeição do Moro, mas agora está muito difícil disso acontecer. O que o povo quer nesse momento é a suspeição do Moro. São várias falhas no processo da Lava Jato. Essas falhas poderiam ser usadas, como por exemplo o princípio do juiz natural. O STF poderia libertar o Lula simplesmente falando que o processo tinha que ter corrido em São Paulo. Mas a pergunta básica que vai ser feita nesse momento é: mas por que não libertou antes? Ou seja, a única possibilidade do STF manter o seu caráter é exatamente libertando o Lula por causa da suspeição do Moro. Mas a suspeição do Moro implica na contestação do processo eleitoral de 2018. Se você contesta o processo eleitoral de 2018, você indiretamente contesta também a reforma da Previdência. Então podemos dizer que toda a desgraça que está acontecendo no Brasil hoje acontece por causa das reformas econômicas do Paulo Guedes e acontecem, obviamente, por causa da venda das nossas estatais. Então, o STF não está julgando o caso do Lula de acordo com leis, de acordo com a Constituição. O STF está julgando o caso do Lula de acordo com os interesses econômicos dos banqueiros que estão aprovando a reforma da Previdência e que estão comprando as nossas estatais. E esse é o grande problema. Então a pergunta que eu te faço de volta, Janina, é muito simples. Se você acha que o STF teria coragem de interromper a reforma da Previdência, interromper a venda das estatais e caçar briga com os banqueiros mais poderosos do mundo? Eu pergunto mais uma vez, porque aí a gente consegue ter uma resposta muito mais simples. Você acha que o STF teria coragem de bater de frente com os banqueiros mais poderosos do mundo no que tange a reforma da Previdência e a venda das estatais brasileiras? Esses banqueiros gastaram milhões para conseguirem derrubar a Dilma, para conseguirem eleger um deputado psicopata à presidência, esse deputado que realmente estava disposto a entregar todo o nosso patrimônio. E o que você acha que vai acontecer se agora, depois de tudo isso, o Sérgio Moro cair por causa do STF e esses banqueiros perderem todo o investimento, né? Vamos cair na real. Da mesma forma que esses banqueiros, mais o Sérgio Moro, procuradores e juízes agora estão tentando matar o Lula, pode ser que esses banqueiros se unam para derrubar avião de ministro do STF. Então o STF está totalmente acovardado, porque ele sabe que julgar contra o Sérgio Moro é julgar contra um time de banqueiros que tem interesses econômicos no Brasil. Deixa eu agradecer Cláudia Souza. Léo, penso que a Vaza Jato teve papel preponderante hoje, tanto na decisão da juíza, com o Moro manipulando, quanto na do STF. Defendam Lula urgente. Essa é a hashtag mais importante do século. Defendam Lula urgente. Porque amanhã pode ser nunca mais. E a prova disso foi essa tentativa de extermínio do ex-presidente Lula que aconteceu hoje. Marlene Aquino, Léo Estopa, o Marcelo Eduardo ofendendo a sua esposa com palavras chulas e abjetas. Deu até curiosidade de ver, Marlene, porque eu não consigo ler tudo, mas se a Jennifer estiver lendo, ela deve estar morrendo de rir, porque normalmente quando a gente vê esses psicopatas dos eleitores do Bolsonaro tentando ofender a gente fica rindo, porque, Marlene, o eleitor do Bolsonaro é o cara que acreditou na mamadeira erótica, que acredita no kit gay. O eleitor do Bolsonaro é um cara que vende a geladeira de casa para entregar para um pastor safado. E a pergunta que eu te faço é: tem como levar um cara desse a sério? Então, indiferente do que o eleitor do Bolsonaro falar de mim, eu só vou ficar rindo, que eu dou mais razão a um cachorro latino, porque um cachorro latino ele pode estar chamando a minha atenção, né? Ele pode estar chamando a minha atenção para uma coisa importante, do que um eleitor do Bolsonaro tentando me ofender. Porque o eleitor do Bolsonaro, eu volto a dizer, é o cara que acreditou no kit gay, acreditou na mamadeira erótica, e é o cara que realmente acredita na terra plana. Esse pessoal não pode ser muito merecedor de respeito. Eu volto a dizer, o eleitor do Bolsonaro é um potencial merecedor de respeito, quando ele sair do fanatismo
E isso é a nossa obrigação. Nós precisamos investir no eleitor do Bolsonaro para tirá-lo do fanatismo. Mas enquanto ele estiver no fanatismo, a gente tem que olhar para o cara como sendo um doente. Né? Enquanto o cara tá fanático, tá nessa loucura, ele é um doente. Quando a gente conseguir tirar o cara do fanatismo, a gente bate palma para eles e fala, bem-vindo ao mundo. Né? Porque hoje eles estão vivendo um mundo paralelo. Muito obrigado. Robson Santana Cruz. Léo, como você avalia o único voto contrário do Marco Aurélio, 10-1? Olha, eu não tenho nem avaliação. Eu acho que o que pode estar acontecendo nesse momento, quando eu vejo essas coisas acontecendo, pode ser que alguns ministros estejam apostando exatamente na possibilidade do povo ir para a rua e quebrar tudo. Porque, por exemplo, no último habeas corpus do ex-presidente Lula, o Gilmar Mendes fez a proposta do Lula ir para casa. E os ministros que são a favor, em tese, a favor da liberdade do Lula, eles foram contra essa ideia do Lula ir para casa. Isso me mostra que o que eu consigo perceber disso é que alguns ministros parece que eles querem fazer raiva no povo para ver se o povo pega no tranco. Então é a única forma que eu consigo ver. Muito obrigado, Nana Miura. Libertem Lula, hashtag Libertem Lula. Muito obrigado pelo superchat. Muito obrigado, Janina. Ela fala, então hoje a decisão não foi contra o Moro. É muito complexo, Janina. A decisão, à primeira vista, ela é contra o Moro, porque o Moro queria, obviamente, matar o Lula agora para ele conseguir, obviamente, calar a Vaza Jato. A Vaza Jato perde o apelo com a morte do Lula. Mas não é bem assim, né? O que acontece? Pode ser que os ministros do STF levaram isso para o Supremo. Os ministros do STF podem ter freado o Moro, é muito complexo, mas eu volto a dizer, os ministros do STF, eles não são contra Lula, eles têm medo de bater de frente com os banqueiros. Isso é que é importante. Os ministros do STF, eles morrem de medo dos banqueiros que estão por trás de tudo isso que está acontecendo, mas eles já sabem que o Lula é inocente. Só que o Fux, que já saiu o vazamento do Fux, agora a gente consegue entender por que o Toffoli sempre estava morrendo de medo de julgar a favor do Lula. Né? Ameaças do Dallagnol. Então nós estamos vivendo uma situação bem difícil, que a gente olha para o STF, a gente não sabe se aquele STF é realmente um STF de ministros que estão julgando ou ministros que estão morrendo de medo. Muito obrigado, Robson Leal. Léo, e se a jogada é a seguinte, como sabem que o Heleno e seus 300 mil não vão permitir a saída do presidente Lula, eles, o STF, se mostra isento agora para manter a prisão amanhã. Olha, o Robson Leal, eu não acredito que... Porque, olha, todo servidor público, ele tem o direito de não obedecer uma ordem manifestamente ilegal. Todo servidor público tem esse direito. Se sai uma decisão do STF, e essa decisão é clara, liberdade do Lula, e o Heleno pede para manter o Lula preso, cabe a loucura dos seus subordinados. Porque, veja bem, uma coisa é o Heleno determinar uma coisa que está dentro da alçada dele. Todos os subordinados podem aceitar. Agora, se o Heleno vira para os soldados do exército e fala, olha, vão manter o Lula preso, todos os soldados estão cometendo crime e eles sabem disso. O detalhe é, quantos soldados do exército vão ter coragem de desafiar a lei e a ordem, entre aspas, para ficarem do lado do Heleno, que ultimamente o governo Bolsonaro, pelo menos na percepção pública, é um governo que está muito balançado, né? Todo mundo fica pensando, será que dura? Então um soldado, eu imagino que ele vai pensar, será que vale a pena confiar no Heleno? Será que ele dura lá em cima? Porque isso vai ser, qualquer desobediência à ordem estabelecida vai ser a declaração de golpe de Estado. Então, se eles usam as Forças Armadas e mantêm o Lula preso, aí acabou, aí realmente é ditadura e não tem como contestar, porque hoje a gente sabe que é ditadura, mas não, que ditadura, você pode falar, mas se eles usam as Forças Armadas para combaterem uma decisão do STF, eles vão estar assinando embaixo da ditadura. Maria Celina Pereira Carvalho, muito obrigado, Maria Celina. Eu queria, pessoal, nesse momento agradecer a todos vocês pelas participações. Eu queria lembrar da importância de vocês convidarem pessoas para se inscreverem aqui na TV 247. Eu queria lembrar vocês que já são inscritos na TV 247 que eu faço um programa semelhante a esse todos os dias às 10h30 da noite no canal Leonardo Stoppo. Então, você que está na TV 247 nesse momento,
dá um pulinho lá no canal Leonardo Estopa no YouTube, se inscreva e participe também do Léo Estopa ao vivo, logo mais. Importante lembrar você que está assistindo pela TV 247 e ainda não é membro aqui do canal, faça a sua assinatura solidária pela página Brasil 247 ou então se torne membro aqui pelo YouTube. Isso faz uma diferença muito grande, porque a partir da ajuda de vocês, a gente consegue, obviamente, manter esse canal progressista no ar. Então vamos compartilhar, vamos convidar pessoas para se inscreverem, curtam essa transmissão, isso é muito importante. Se você não curtiu ainda, curta essa transmissão, porque isso faz a transmissão subir para os top trends do YouTube e aí a mensagem chega para o maior número de pessoas. Essa mensagem de hoje é uma mensagem muito importante. Precisamos agir agora, porque eles já partiram para matar, eles já partiram para exterminar. A tentativa de hoje foi, sem dúvidas, matar o ex-presidente Lula para estancar a sangria. Então, muito obrigado, pessoal. Eu volto às 10h30 da noite. Daqui a pouquinho começa o Boa Noite 247. Então, toma aquele cafezinho e voltem aí para participarem aí com o Paulo Moreira Leite, Alexson Lick. E hoje eu não sei quem faz, porque a Gisele está viajando, mas o Paulo Moreira Leite e o Alexson Lick são o Boa Noite 247. Então, muito obrigado e até mais.